Nesta videoaula, nós vamos falar sobre propriedades para investimento, incluindo definições e métodos de mensuração. O que define uma propriedade para investimento? Propriedade para investimento, que eu vou chamar aqui na aula de PPI, é a propriedade, terreno ou edifício ou parte de edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou arrendatário como ativo de direito de uso para oferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, e não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou venda no curso ordinário do negócio. Essa definição é a definição de PPI de acordo com as normas contábeis que versam sobre o assunto, e elas dizem o quê? Que quando uma entidade possui uma propriedade que é um terreno ou edifício, ou ambos, ao todo ou em partes, e esse terreno ou edifício, ou ambos, eles são mantidos para aluguel ou valorização do capital, ou mesmo ambas, porque uma entidade poderia ter um edifício e mantê-lo alugando as salas até que o capital se valorize e essa entidade possa vender. Então, pode ser que haja essas duas finalidades. Mas que essa entidade, essa propriedade, ela não seja mantida para... Deixa eu trocar a cor aqui. Que ela não seja mantida para uso nos negócios usuais da entidade ou venda no curso ordinário do negócio, então a gente está falando aqui de uma PPI. Se uma entidade tem um determinado prédio, por exemplo, e esse prédio está sendo mantido para aluguel, aferir rendas extraordinárias com aluguel, ou ele está sendo mantido para se valorizar e ter uma futura revenda, gerar benefícios econômicos por meio de uma venda futura, então a gente está falando de uma propriedade para investimento. Se porventura esse edifício ele é usado pela entidade em suas atividades usuais, administração, logística, vendas, produção, aí a gente não está falando de uma propriedade para investimento. A gente estaria falando, muito provavelmente, de um imobilizado ou mesmo de um arrendamento, se fosse um prédio que é fruto de arrendamento. Se esse edifício ele é um edifício que pertence a uma entidade que é do setor imobiliário e essa atividade tem como negócio compra e revenda de edifícios, por exemplo, aí a gente estaria falando mais precisamente de um estoque. Propriedades para investimento não é nenhum nem o outro nesses itens A e B. Propriedade para investimento é aquele terreno ou edifício que a entidade possui, é propriedade, é um ativo, porém, a finalidade desse ativo é auferir aluguel ou valorizar capital, ou mesmo os dois. Para fechar essa definição e entender adequadamente o que é uma PPI, é importante a gente saber diferenciar a PPI da propriedade ocupada pelo proprietário, que é uma diferença, inclusive, que a norma contábil de PPI frisa bastante. A PPI, ela é aquele terreno, aquele edifício, ao todo ou em parte, que sozinho geram fluxos de caixa altamente independente dos outros ativos mantidos pela entidade. O que isso quer dizer? Que se a empresa ela possui um edifício e esse edifício possui salas que a empresa aluga para terceiros e esses terceiros pagam aluguéis, estes que são independentes dos fluxos de caixa, dos outros ativos, da entidade, então esse edifício é um PPI. Em outras palavras, se uma entidade que produz bebidas, ela também possui edifícios que ela aluga para terceiros, e esses terceiros geram renda para ela, mas a renda principal, a renda da atividade principal
dessa entidade é a venda das bebidas, então esses aluguéis eles são fluxos de caixa independente de outros ativos. Por quê? Porque o propósito da empresa, o negócio da empresa é produzir e vender bebidas. Esses aluguéis são, de fato, receitas extraordinárias. Então, esses fluxos de caixa são independentes, eles não existem como propósito, como final da entidade, e sim como um ganho, algo extraordinário. Então, fluxo de caixa que não precisa da venda das bebidas para acontecer. Então, nesse caso, esse edifício seria uma PPI e a gente classifica, conforme a gente viu, como investimento. O que a norma contábil ela entende como propriedade ocupada pelo proprietário? Seria aquela propriedade, aquele ativo ou terreno que é utilizado de fato na produção, no fornecimento de bens e serviços ou nas atividades administrativas. Então, digamos que essa mesma empresa que produz e vende bebidas, ela tem um edifício e nesse edifício funciona a administração, então esse edifício não é PPI, não é propriedade para investimento, e sim seria um imobilizado nesse caso. Ou se fosse um edifício oriundo de um arrendamento, seria o que a gente chama de ativo de direito de uso, mas ainda próximo de um imobilizado, ou seja, não seria um investimento porque não seria PPI. Então, se o edifício ele é utilizado pela empresa em suas atividades, imobilizado. Ou ativo de direito de uso. Se ele é mantido pela entidade para oferir renda, valorizar capital, e os fluxos de caixa que provêm dele são independentes das atividades principais da empresa, então a gente tem uma PPI, que é um investimento. Mensuração de PPI. A PPI ela é inicialmente mensurada pelo seu custo. Subsequentemente, existem dois cursos de ação. A PPI ela pode seguir sendo mensurada a custo ou ser mensurada a valor justo. O reconhecimento a custo se dá pelo montante de caixa ou equivalentes de caixa pago pela aquisição do PPI, ou quando uma entidade ela faz uma troca de ativos, por exemplo, se uma entidade ela vai adquirir um edifício e ela vai pagar como contraprestação, como troca, um terreno que ela possuía, ao invés de pagar dinheiro, ela vai dar um terreno, o valor justo desse terreno vai ser o valor pelo qual a entidade vai mensurar a PPI em seu reconhecimento inicial. Mas existe também um terceiro caso, que é mais um caso de exceção, que diz que quando o ativo que foi dado como contraprestação foi um ativo específico que tem norma contábil própria, como é o caso de pagamento baseado em ações, aí a gente vai reconhecer essa PPI pelo montante atribuído a esse ativo. Então, digamos que uma entidade tenha adquirido um edifício para valorização e, em troca, a contraprestação serão ações da própria entidade. Então, eu vou comprar um edifício e vou pagar em forma de ações. Então, a gente tem que respeitar a norma contábil que trata de pagamento baseado em ações. Então, essas são as três formas que a gente tem de reconhecer o ativo ao custo. O valor desembolsado, o valor pago pelo ativo, o valor justo da contraprestação que foi dada para pagar o ativo, quando o ativo é pago por meio de um outro ativo não circulante, por exemplo, ou quando for aplicável um montante atribuído ao ativo específico quando uma entidade compra uma PPI e vai pagar por meio desse ativo específico que tem norma contábil própria. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A melhor informação do valor de um ativo, quando disponível, é o valor de mercado.
Essa definição de valor justo é a definição trazida da norma contábil própria, que trata de valor justo, e ela diz o quê? Que quando um ativo possui valor de mercado, esse valor de mercado ele é o valor justo do ativo, porque é o valor que o ativo pode ser negociado em uma transação comum. Seria o valor dele de mercado, considerando que o mercado está funcionando normalmente. Nem sempre o ativo possui valor de mercado, às vezes ele não possui. Nesse caso, nós precisamos estimar qual seria o valor justo desse ativo com base em métricas que sejam consideradas confiáveis. Aulas futuras tratam de mensuração ao valor justo aqui no meu canal. Então, retomando o que a gente tinha conversado, o reconhecimento e a mensuração inicial de uma propriedade para investimento vai ser sempre ao custo. O custo que pode ser o valor pago pelo ativo em caixa ou equivalentes, ou o valor pago da contraprestação de um outro ativo que a entidade tenha feito na troca, o valor justo dessa contraprestação. Então, reconhecimento inicial, custo. Após o reconhecimento inicial, a empresa possui uma escolha contábil, que é o quê? A decisão de continuar avaliando essa PPI ao custo ou passar a avaliá-la a valor justo. Se a entidade decidir continuar avaliando ao custo, então reconheceu ao custo no reconhecimento inicial e decidiu continuar avaliando ao custo, aí ele vai ser reconhecido, vai manter o seu valor original de custo, porém a entidade deve reconhecer a depreciação dessa PPI. Ela vai ter que estimar a vida útil para a PPI e reconhecer a depreciação conforme as normas aplicáveis, que mais precisamente a norma de ativo imobilizado. Por outro lado, se ela passar a reconhecer a PPI ao valor justo, então não há necessidade de reconhecer depreciação, porém as variações do valor justo devem ser reconhecidas na DRE de cada período. Isso porque, conforme eu comentei anteriormente, o valor justo é o valor que indica o ativo no mercado. Então, seria a representação do valor de mercado do ativo, quando existe o valor de mercado, ou uma aproximação a esse valor, quando o valor justo precisa ser estimado de outras formas. Então, como a gente sabe, um ativo ele pode variar no valor de mercado. É só a gente abrir um site aí da B3, da Bolsa de Valores, e a gente vê como o valor de mercado pode variar dependendo das circunstâncias. Então, as variações do valor justo, elas deverão ser reconhecidas diretamente na DRE em contrapartida à própria conta da PPI no balanço patrimonial. Em aulas posteriores, a gente vai fazer exemplos para demonstrar como é que fica esse reconhecimento. Em resumo, pessoal, PPI é a propriedade que é mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário, caso a PPI tenha sido fruto de arrendamento. E essa propriedade, ela é um terreno, um edifício ou ambos, seja ao todo da entidade ou parte deles. A finalidade da PPI é o terreno ser mantido, terreno ou edifício ou ambos serem mantidos para aluguel ou valorização do capital, ou ambos. Se esse terreno ou edifício são utilizados nas atividades ou vendidos, ou outra finalidade que não aluguel, valorização de capital, então não temos uma PPI. Uma PPI ela é inicialmente mensurada ao seu custo e, subsequentemente, a empresa pode decidir manter a mensuração pelo custo ou mensurá-la ao valor justo. Se a empresa mantiver a mensuração pelo custo, a PPI, sendo um edifício, deverá ser depreciada, então deverá ter a depreciação reconhecida. E também, outra informação importante é que, se a empresa decidir manter a mensuração pelo custo, o valor justo da PPI deverá ser divulgado em notas explicativas. Então, os usuários da informação contábil,
ainda deverão saber o valor justo da PPI. Ele só não vai estar mensurado a esse valor no balanço patrimonial. Por outro lado, se a empresa decidir passar a mensurar a PPI pelo valor justo, então as contrapartidas devem ser feitas na DRE quando houver variações no valor justo da PPI. A ideia de valorizar a PPI ao valor justo é porque, uma vez que um dos objetivos da PPI é valorizar o capital, se houver essa valorização, não há por que essa valorização não ser reconhecida na DRE quando ela acontecer. Então, digamos que em determinado ano, o edifício se valorizou porque a região ela demonstrou bastante potencial. Se o ativo é mensurado ao valor justo, esse ganho com essa valorização do edifício, ele já é reconhecido na DRE na competência em que ele aconteceu. Então, não precisa esperar vender o edifício para que a gente reconheça o ganho que ele nos proporcionou. Agora, se o edifício é reconhecido ao custo, aí a gente vai manter esse valor de custo. Então, qualquer valorização que o edifício tenha, a gente não consegue reconhecer como ganho porque ele estaria sendo mantido ao custo. No entanto, esse valor justo vai estar divulgado pelo menos na nota explicativa. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que ajude vocês em seus estudos e aulas futuras a gente vai trabalhar alguns exemplos de PPI. Até mais!